quando minha sogra sussurrou algo no ouvido do meu marido. O rosto dele se contorceu de raiva, sem aviso. De repente, ele puxou meu cabelo e me deu um soco forte no rosto. Desmaiei, atordoada e apavorada. Desesperada por ajuda, chamei a polícia. Mas, quando eles chegaram, fiquei horrorizada ao descobrir que o policial era amigo do meu marido. Meu coração afundou quando ele rejeitou meus apelos, dizendo que eu não tinha provas. Com minha segurança imediata em risco e me sentindo completamente sozinha, eu sabia que precisava de um novo plano. Foi então que decidi resolver o problema com minhas próprias mãos. Ainda me lembro do primeiro dia em que trouxe minha filha, Lily, do hospital para casa. A alegria era imensa, mas a exaustão também. Sou Isabela, tenho 30 anos, e estava tentando me ajustar ao turbilhão da maternidade. As primeiras semanas foram um borrão de noite sem dormir, mamadas intermináveis e o desafio de acompanhar o caos que tomou conta da nossa casa, em Austin, Texas. A casa vivia uma bagunça, com roupas acumuladas e a cozinha sempre em desordem. David, meu marido, estava trabalhando muitas horas, e eu sentia que mal conseguia manter a cabeça acima da água. Numa tarde particularmente estressante, enquanto eu lutava para acalmar os gritos de Lily, a campainha tocou inesperadamente. Olhei ao redor para a casa desarrumada e senti uma pontada de vergonha. Eu não tinha tido tempo de limpar, e a visão da cozinha suja só aumentou meu estresse. Quando abri a porta, lá estava Margaret, a mãe de David. Ela sempre foi uma presença imponente, que chamava atenção no instante em que chegava. Bem, olhe para isso, disse Margaret, entrando com um olhar crítico. Vejo que as coisas não melhoraram muito desde a última vez que estive aqui. Tentei forçar um sorriso, mas saiu meio tenso. Oi, Margaret, estou um pouco sobrecarregada com tudo agora. O olhar dela percorreu a sala, observando os brinquedos espalhados e a pilha de pratos na pia. Sobrecarregada? Parece mais que você desistiu. É assim que pretende criar minha neta? Suas palavras doeram, mas tentei manter a calma. Estou fazendo o meu melhor, tem sido muita coisa para lidar. A desaprovação de Margaret era evidente. Ela entrou na cozinha e ergueu uma sobrancelha ao ver a bagunça. Esse lugar está um caos. Como você espera dar conta de qualquer coisa se nem consegue manter a casa limpa? Senti minhas bochechas queimarem de humilhação. Com David sempre trabalhando, eu tinha que lidar com tudo sozinha. Mas, por mais que eu tentasse, nunca parecia ser o bastante para Margaret. Foi então que a porta da frente se abriu. David entrou e sorriu ao ver sua mãe. Mãe, que surpresa! Eu não sabia que você vinha. Margaret imediatamente aproveitou a oportunidade. David, olha só isso. Sua esposa não consegue nem manter a casa em ordem. Parece que ela perdeu completamente o controle. O rosto de David se fechou enquanto ele olhava ao redor, observando a bagunça da nossa casa. Isabela, precisamos conversar sobre isso. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas você precisa priorizar melhor. Senti um nó apertar no meu estômago. David, eu estou tentando, não é tão fácil quanto parece. Margaret, como sempre, não perdeu a chance de se intrometer. Ser mãe não é só cuidar do bebê, Isabela, é sobre responsabilidade, sobre saber administrar sua casa. O olhar de David ia de mim para a mãe, sua expressão indecisa. Mãe, talvez devêssemos tentar ajudá-la a entender o que está em jogo aqui. Ajudá-la a entender? A voz de Margaret se tornou mais dura. Ela precisa aprender disciplina. Não está vivendo de acordo com os padrões da nossa família. A tensão no ar era sufocante. David, que sempre esteve ao meu lado, agora me olhava com uma mistura de frustração e dúvida. Isabela, você precisa se recompor. Isso não é aceitável. Antes que eu pudesse responder, Margaret se aproximou dele e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto de David endureceu. Ele me olhou de um jeito que não consegui decifrar. Talvez você esteja certa, disse ele, relutante. Talvez ela precise aprender da maneira mais difícil. Meu coração despencou. Em um acesso chocante de raiva, David se virou para mim, agarrou meu cabelo e puxou com força. Antes que eu pudesse reagir, ele me deu um soco forte no rosto. A força do golpe me fez cambalear para trás. Levei a mão à bochecha, sentindo a dor intensa, enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu mal conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. A dor física era forte, mas a sensação de traição era ainda pior. Lily,
que tinha ficado quieta durante toda a briga, começou a chorar. O som do choro dela aumentou ainda mais minha angústia. Desesperada, peguei meu telefone com as mãos trêmulas e disquei 911. Quando o policial chegou, pensei que finalmente teria um alívio, mas meu coração afundou ao perceber que ele era um velho amigo de David. Seu comportamento era calmo, quase debochado, enquanto ouvia meu relato. Temo que não possa fazer muita coisa sem provas sólidas, ele disse, lançando um olhar a David. Não há evidências suficientes para agir. Fiquei atordoada. O policial, que deveria me proteger, estava do lado de David. Mas ele me bateu. Você não pode fazer nada? O oficial balançou a cabeça. Sem provas claras, não há nada que eu possa fazer. Talvez, da próxima vez, tente reunir mais evidências antes de nos chamar. E então ele foi embora, me deixando ainda mais sozinha. Olhei para David, que mantinha uma expressão fria e indiferente. Ao lado dele, Margaret me observava com um olhar de satisfação presunçosa. A traição vinda de David e do policial me fez sentir completamente desamparada. Quando a porta se fechou atrás do oficial, minhas pernas fraquejaram, e eu desabei no chão, segurando Lily em meus braços. A casa, que deveria ser o meu lar, agora parecia uma prisão. A dor física do soco não era nada comparada ao turbilhão emocional que eu estava sentindo. Foi nesse momento que percebi que minha vida tinha se tornado algo insuportável. Eu precisava fazer uma mudança, mas o caminho à frente parecia assustador. David, sob a influência de Margaret, havia cruzado um limite que nunca poderia ser desfeito. Eu precisava encontrar uma saída, não apenas para mim, mas não apenas por mim. Eu precisava fazer isso pela minha filha também. No meio do caos e do desespero, fiz um voto silencioso a mim mesma. Eu encontraria uma maneira de escapar desse pesadelo e construir uma vida onde Lily e eu estivéssemos seguras e felizes. Esse era apenas o começo de uma jornada que testaria minha força e resiliência de formas que eu nunca imaginei. Os dias que se seguiram ao ataque foram alguns dos mais difíceis que já enfrentei. Eu estava profundamente abalada, mas, mais do que a dor física e emocional da violência de David, o que dominava meus pensamentos era um sentimento mais forte: determinação. Eu precisava sair dali, precisava proteger Lily e encontrar um jeito de escapar do ambiente tóxico que David e Margaret haviam criado. Mas como? Foi apenas alguns dias depois que um pequeno raio de esperança surgiu. Raquel, minha velha amiga da faculdade, sempre foi alguém em quem eu podia confiar. Eu a procurei, torcendo para que ela pudesse me orientar. No começo, hesitei, não queria sobrecarregá-la com meus problemas. Mas o desespero me deu coragem para ligar. Raquel, é a Isabela, eu preciso da sua ajuda. Minha voz tremia ao telefone. As coisas ficaram muito ruins. O David, ele me bateu. A polícia não fez nada. Eu estou com medo de ficar aqui por mais tempo. A resposta de Raquel foi imediata, cheia de preocupação. Isabela, sinto muito que você esteja passando por isso. Eu sou o investigador agora. Posso te ajudar. Vamos nos encontrar e conversar sobre o que você precisa fazer. Marcamos um encontro em uma cafeteria. Quando cheguei, Raquel já estava lá, tão composta como sempre. Sentei em frente a ela, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Então, qual é o plano? Raquel perguntou, os olhos firmes e focados. Respirei fundo. Preciso deixar o David, mas não posso fazer isso sem provas do que está acontecendo. Preciso reunir evidências para mostrar que ele é abusivo, e que a Margaret tem uma grande influência sobre ele. Raquel assentiu. Precisamos documentar tudo. Você tem alguma gravação, mensagens ou qualquer tipo de prova do abuso? Balancei a cabeça. Não tenho, mas estou disposta a fazer o que for preciso. O rosto de Raquel suavizou com empatia. Então, vamos começar reunindo o máximo de evidências possível. Precisamos documentar todas as suas interações com o David e a Margaret. Se possível, tente registrar qualquer abuso ou manipulação nas próximas semanas. Raquel e eu trabalhamos incansavelmente. Ela me ensinou a usar um aplicativo de gravação oculto no celular para registrar conversas e incidentes sem levantar suspeitas. Gravei chamadas telefônicas, guardei mensagens de texto e comecei a documentar todas as minhas interações com David e Margaret. Foi um desafio, já que eles me vigiavam de perto, mas eu tomei todo o cuidado para não demonstrar nada. Um dia,
Margarete me ligou enquanto David estava no trabalho. Respirei fundo antes de atender, tentando manter a voz firme. Alô, Margarete. Isabela, ela respondeu, com aquele tom condescendente de sempre. O David me disse que você anda causando problemas. Havia um veneno sutil na voz dela. Tenho sido muito paciente, mas acho que você precisa se lembrar do seu lugar. Meu coração disparou, mas permaneci em silêncio, deixando-a falar. Gravei toda a conversa, seu tom manipulador, a forma como falava de mim e do David. Tudo ali, registrado. Foi doloroso ouvi-la me menosprezar como mãe e esposa, mas aquela gravação era uma peça crucial de evidência. Além de coletar provas, Raquel e eu começamos a planejar minha saída. Definimos uma estratégia para que eu fugisse enquanto David estivesse no trabalho, garantindo que ele não estaria por perto para me impedir. Raquel me ajudou a encontrar um lugar seguro para ficar temporariamente, garantindo que Lily e eu tivéssemos para onde ir quando fuguíssemos. Naquela noite, deitada na cama, senti uma mistura de ansiedade e determinação. A decisão de partir não era apenas para escapar da violência de David, mas também para me libertar do controle sufocante que Margaret exercia sobre nossas vidas. Eu sabia que esse passo seria perigoso e desafiador, mas precisava fazer isso pelo bem de Lily. O dia da nossa fuga finalmente chegou. Meu estômago se revirava entre o medo e a excitação. David estaria no trabalho, e Raquel combinou de me encontrar em casa para me ajudar com a mudança. Passei a manhã separando apenas o essencial, tentando manter a calma e focar no que precisava ser feito. Quando estava prestes a sair, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Raquel. Estou aqui fora. Você está pronta? Meu coração disparou. Peguei Lily nos braços, juntei nossas coisas e, antes de sair, dei uma última olhada na casa que, por tanto tempo, tinha sido ao mesmo tempo um lar e uma prisão. A bagunça, o caos, tudo simbolizava o tormento e o controle que eu estava deixando para trás. Respirei fundo e atravessei a porta, trancando-a atrás de mim. Raquel e eu colocamos tudo no carro e partimos. A viagem foi silenciosa, mas cheia de alívio. Eu sabia que aquele era o começo de um novo capítulo, mas também sabia que o caminho ainda seria longo e incerto. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti um vislumbre de esperança. Quando chegamos à casa de Raquel, uma onda de exaustão tomou conta de mim. Descarregamos nossas coisas e nos acomodamos. Raquel me ofereceu conforto e apoio, lembrando-me de que esse era apenas o primeiro passo do nosso plano. Nos dias seguintes, nos concentramos em reunir mais evidências e nos preparar para a próxima fase. Sabíamos que expor os abusos de David e Margaret seria essencial para o nosso caso. Eu estava determinada a seguir com isso até o fim, por mais desafiador que fosse. O apoio de Raquel foi inestimável. Sua experiência como investigadora foi uma verdadeira tábua de salvação nesse momento turbulento. Juntas, nos dedicamos à difícil tarefa de construir um caso sólido contra David e Margaret, cientes de que precisaríamos de provas claras e detalhadas para ter sucesso. Além das gravações e mensagens, Raquel sugeriu que eu entrasse em contato com familiares ou amigos que pudessem ter testemunhado o comportamento controlador de Margaret ou as atitudes violentas de David. Uma prima de David, que sempre foi simpática comigo, concordou em falar. Ela forneceu uma declaração por escrito, relatando suas observações sobre as agressões de David e a interferência constante de Margaret no nosso casamento. Com todas as evidências reunidas, Raquel e eu começamos a organizar nossa apresentação. Sabíamos que simplesmente ter provas não bastava, precisávamos apresentá-las de uma forma convincente e bem estruturada. Classificamos os materiais em 3 categorias principais: incidentes de abuso, manipulação por parte de Margaret, comportamento errático de David. Raquel me ajudou a preparar um relatório detalhado, resumindo cada evidência e seu significado. Incluímos carimbos de data e hora, além de contexto para as gravações, garantindo que tudo estivesse o mais claro e preciso possível. Foi uma tarefa cansativa e difícil, mas eu sabia que cada passo me aproximava da liberdade. Mas era necessário construir um caso forte. Um dia, Raquel e eu nos encontramos com uma advogada especializada em casos de violência doméstica. Ela analisou nossas evidências com atenção, folheando os documentos e ouvindo as gravações. Você tem um caso sólido, disse ela, depois de um tempo, mas precisamos garantir que tudo seja apresentado de forma clara. Vou ajudá-la a registrar uma ordem de restrição e prestar queixa.
Suas palavras foram como um farol de esperança. Saber que tínhamos apoio legal era extremamente reconfortante. Trabalhamos com ela para preparar toda a papelada necessária e garantir que as evidências estivessem organizadas. O dia da audiência chegou, e eu estava uma pilha de nervos. Raquel e eu entramos no tribunal carregando o peso de nossos esforços e a esperança por justiça. A atmosfera era tensa, e eu sentia a gravidade da situação me pressionando. Raquel ficou ao meu lado, oferecendo apoio e encorajamento enquanto esperávamos nossa vez. Quando finalmente chamaram nosso caso, senti uma onda de adrenalina misturada com medo. As evidências eram avassaladoras, e a experiência jurídica de Raquel nos guiou pelo processo. Apresentamos as gravações, os documentos e os depoimentos da prima de David e de outras testemunhas. O tribunal ficou em silêncio enquanto as provas eram exibidas. Eu observava o juiz atentamente, tentando decifrar sua reação conforme ele ouvia os áudios e revisava os documentos. Foi uma experiência estressante, mas eu sabia que esse era o ápice de todo o nosso trabalho duro. Quando a audiência terminou, a decisão do juiz era iminente. Raquel e eu aguardamos ansiosamente o veredito. Foi um momento tenso, mas eu tinha esperança de que as evidências seriam suficientes para garantir um resultado positivo. Os dias seguintes foram cheios de expectativa. Finalmente, recebemos a notícia que tanto esperávamos: o juiz decidiu a nosso favor. David e Margaret enfrentariam consequências legais por suas ações. Foi uma vitória significativa. Mas eu sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. Raquel e eu continuamos trabalhando para garantir meu novo apartamento e finalizar nossos planos. A vitória legal foi apenas um passo na nossa jornada para reconstruir uma vida segura e independente. Com o apoio de Raquel e do sistema legal, eu senti uma sensação renovada de esperança e determinação. Ao refletir sobre esses eventos, percebi que a luta pela justiça tinha sido uma experiência transformadora. Ela testou minha força, resiliência e determinação, mas a cada passo à frente, eu ficava mais confiante na minha capacidade de superar os desafios que antes pareciam impossíveis. Com a decisão do tribunal a nosso favor, Raquel e eu sentimos uma mistura de alívio e apreensão. As evidências que havíamos reunido tão cuidadosamente valeram a pena, mas o passo final, ver David e Margaret sendo responsabilizados, ainda estava à nossa frente. Chegou a hora de envolver as autoridades e garantir que a justiça fosse feita. Raquel e eu trabalhamos de perto com nosso advogado para coordenar com a polícia. Compilamos um dossiê completo de evidências, incluindo gravações, mensagens de texto e depoimentos de testemunhas, e entregamos tudo às autoridades. A experiência de Raquel e meus relatos de primeira mão tornaram nosso caso o mais forte possível. No dia da prisão, meu coração disparou com uma mistura de medo e esperança. David e Margaret ainda não sabiam o que estava por vir, e eu estava nervosa sobre como eles reagiriam. Raquel ficou ao meu lado, me dando apoio e me ajudando a manter o foco. A polícia chegou à casa de David e Margaret à tarde. Eu observava de longe, com as emoções uma mistura confusa de ansiedade e expectativa. Raquel me aconselhou a ficar longe da cena, para minha segurança e para evitar qualquer confronto direto. Pelo que pude ver, os policiais estavam demorando enquanto se aproximavam da casa. A espera foi agonizante. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Raquel recebeu um telefonema de um dos policiais. David e Margaret haviam sido presos. O peso da notícia foi quase insuportável. A longa e dolorosa jornada até aquele momento finalmente atingiu seu ponto culminante. As pessoas que me atormentaram agora estavam enfrentando as consequências de suas ações. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre Austin, senti uma profunda sensação de encerramento. Não se tratava apenas de uma vitória legal, mas de recuperar minha vida e afirmar meu direito à segurança e ao respeito. Com David e Margaret enfrentando acusações, eu finalmente pude começar a pensar sobre meu futuro, sem a sombra dos abusos deles pairando sobre mim. Nos dias que se seguiram, trabalhei para me estabelecer no meu novo apartamento com minha filha. A mudança foi fisicamente e emocionalmente exaustiva, mas também simbolizou um novo começo. Tomei muito cuidado ao preparar nossa casa para ser um ambiente tranquilo e acolhedor para minha filha. Era importante para mim criar um espaço onde pudéssemos nos curar e começar uma nova fase. Raquel continuou sendo uma amiga e uma apoiadora firme. Ela me ajudou a lidar com as complexidades da minha nova vida e garantiu que eu tivesse acesso aos recursos e ao apoio que precisava. Sua presença era um lembrete constante da força que me ajudou a superar essa provação.
O processo legal continuou e eu me mantive atualizada sobre os procedimentos. As datas do tribunal de David e Margaret foram marcadas e eu estava pronta para testemunhar, se necessário. O sistema legal os responsabilizaria pelo comportamento abusivo deles, e eu estava determinada a ver isso até o fim. Ao olhar para trás na jornada, fiquei impressionada com o incrível apoio que recebi de Raquel e do sistema legal. A ajuda foi fundamental para me libertar do ciclo de abuso e começar um novo capítulo na minha vida. Foi um lembrete da importância da resiliência, da coragem e de buscar apoio quando se enfrenta adversidades. O dia em que David e Margaret foram oficialmente acusados foi um momento agridoce. Senti uma sensação de justiça sendo feita, mas também sabia que o impacto das ações deles continuaria por um tempo. As consequências legais que David e Margaret enfrentaram foram um passo importante para responsabilizá-los e garantir que não pudessem mais fazer mal a ninguém. Enquanto me adaptava à minha nova vida, eu refletia sobre a força que precisei para enfrentar e superar algo tão doloroso. O apoio dos meus amigos, as vitórias legais e a minha própria determinação foram fundamentais para me ajudar a reconstruir minha vida. Agora, eu estava em um lugar onde podia me concentrar em criar um ambiente positivo e amoroso para minha filha, longe da sombra do abuso e da manipulação. No final, a minha jornada foi uma prova do poder da resiliência e da importância de se levantar contra o abuso. A cada dia que passava, eu me sentia mais forte e mais capaz de enfrentar o